E uma grande caçada começa. Depois dos 2 primeiros episódios, os kaijus, o kaiju, tá definitivamente estabelecido neste universo de Monark, o Legado de Monstros. A gente tem agora uma etapa dessa viagem de 2 tempos, do passado e do presente, onde agora, efetivamente, começamos a busca pela referência que dá justamente a motivação dos irmãos Randa a buscarem o seu pai, que ficou perdido depois de longos anos em aventuras na busca por kaijus e pela formação da Monark, que a gente conhece dos filmes e que se forma nessa série. E agora a gente tem na liderança Lee Shaw, vivido aí pelo Kurt Russell, no momento presente, levando esses jovens para descobrir outros universos e talvez, quem sabe, novos titãs, novos kaijus ao longo deste percurso, neste 3º episódio de Monark, o Legado de Monstros. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fear e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, por lá o assunto começa antes. E claro, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe o seu like e o seu comentário, porque vamos viajar dentro deste universo mais uma vez pelo 3º episódio. E agora, por incrível que pareça, de cara já teremos aí Godzilla nesse período da história, inclusive no período não nesse momento, mas no passado, fazendo referência direta principalmente às cenas pós-créditos que foram apresentadas no filme de Godzilla lá em 2014, se eu não me engano, que é naquela cena que mostra justamente ele lá num local na praia com uma bomba atômica explodindo. E esse local é apresentado agora na série, é o atol de Bikini, que representa o local onde os militares montam uma base de observação justamente ao longe, numa outra encosta, uma bomba de hidrogênio pronta para atrair o kaiju. Mas o que motivou esses militares a fazerem isso? É porque no início do episódio a gente já abre com o Lee Shaw no seu momento aí em que ele está tentando fugir da sua reclusão, que a própria Monark colocou ele, né? E assim, quando ele consegue fugir, a gente percebe que ele também está na busca pelo pai dos irmãos Randa, que foi aí um grande amigo, quase um parente, como ele mesmo coloca aí, e ele se coloca à frente dessa aventura para ajudá-los a encontrar. E o destino é o Alasca, e para chegar até lá, eles vão passar por um longo trajeto. Mas aí a gente volta ao passado e vai entender um pouco mais sobre o porquê de tudo isso que eu disse para vocês com relação à cena pós-crédito de 2014. O Lee Shaw, efetivamente, em 1954, consegue reunir provas cabais, provas suficientes para o exército americano de que existem criaturas gigantescas escondidas ao longo do planeta. E assim, a prova maior que ele consegue é uma pegada de kaiju, que ele conseguiu fazer um molde e deixar guardado dentro de um hangar. E assim, ele leva os militares ali, inclusive um dos militares é um militar que, inclusive, no 2º episódio, deixou bem claro que o pai do próprio Lee Shaw batia muito nele no período em que eles eram recrutas. E eu tô falando do General Puckett, que é vivido aí pelo Christopher Heyerdahl, né? E o General Puckett, ele tá lá para ver isso tudo e ele fica maravilhado. E ele se insere justamente dentro desse universo com um pavor, com um temor. Porque imagina, você é do exército americano, de uma das forças bélicas maiores do planeta, e se depara com uma criatura que é muito maior, muito mais poderosa do que todo esse poder bélico. A ameaça já está declarada. E o que ele vai fazer? Ele promete financiar e dar os recursos necessários para que o Lee Shaw e a equipe dele, o Bill Randa e a Keiko, consigam efetivar uma pesquisa contundente. E assim nasce a Monark. Inclusive, foi uma dúvida minha que ao longo dos episódios eu fiquei meio assim,
se a Monarch já existia, se ela já investigava tudo isso, mas a Monarch, ela nasce a partir daí, justamente desse momento em que eles conseguem provar que os Kaijus existem, com base nas pesquisas do Randa e nas pesquisas da Keiko, e assim os três se juntam numa aventura que começa pequena, mas aos poucos também, assim como o seu objeto de pesquisa se torna gigantesca. E assim eles levam uma grande vantagem, um grande crédito desses militares, só que a gente sabe que não dá para confiar em forças bélicas com medo, e obviamente eles vão buscar eliminar aquilo que ameaça esse poder todo. E é quando eles fazem justamente esse encontro, onde eles ficam na praia para poder receber este Kaiju, e eles, dentro das pesquisas que o Randa e a Keiko fizeram, seguem exatamente o que eles fizeram nessa linha e usam o fator principal que atrai este Kaiju. Usam uma bomba H, eles deixam ela lá ao longe, numa distância segura, para que todos os militares possam ali acompanhar o momento da detonação. E é quando a Keiko percebe a intenção daqueles militares, que é de justamente destruir este monstro, essa criatura gigantesca que até então não havia se revelado. E é tão bonita essa cena, cara, porque o Godzilla vem devagarzinho, mostra a couraça que ele tem, eles começam a discutir esses aspectos visuais do Godzilla, e é quando ele se levanta bem em frente à bomba H, e lá eles, inclusive antes dele aparecer, estava todo mundo lá entediado, ninguém sabia se realmente existia tudo aquilo que o Lee Shaw e a equipe dele tinham falado, se era tudo uma balela, se era tudo ficção da cabeça deles, que é quando o Godzilla, aos poucos, começa a se mover do oceano e mostra, se revela para esse grupo de militares que fica ali aguardando o momento de fazer o que tiver que fazer. E é quando ele se levanta e o general Puckett, ele fica lá maravilhado e aterrorizado com aquilo. E ele dá a ordem da contagem regressiva. E é quando a Keiko percebe o que vai acontecer. E ela vai correndo justamente para destruir um dos radares que está usando para poder fazer a ativação da bomba e a contagem regressiva. E o Lee Shaw impede que ela faça isso. E o Godzilla, cara, ele fica ali, tem frente para a bomba H. E a detonação é iminente, cara. Aquela bola de fogo gigante envolve o corpo do Godzilla completamente, ele desaparece no meio de toda aquela energia atômica que é ativada. E aí fica a pergunta, se você se lembra dos filmes de Godzilla, você sabe que basicamente a energia que dá força vital para ele é a energia atômica. Só que nessa cena não mostra exatamente o que acontece depois que a energia da bomba se dissipa, né? Mostra só o momento em que a doutora Keiko fica ali chorando, desesperada, porque a intenção da Keiko e a intenção do Randa e do próprio Lee Shaw é de estudar essas criaturas, de saber de onde elas vêm, o que elas fazem, qual que é a origem e tudo mais. Em meio a tudo isso, em meio a todo esse histórico, obviamente, eles estão ali numa linha de pesquisa profunda e agora confirmada pelos militares. E assim, depois que eles retornam, tristes, obviamente, de todo esse cenário caótico de detonação e explosão e de morte, possivelmente morte, do Godzilla, eles voltam e começam a discutir justamente sobre isso, que é quando o Lee Shaw chega para eles e fala assim, a partir de agora, nós estamos numa outra situação. E eles, assim, desacreditando de tudo que possa acontecer depois do que eles viram, e o Lee Shaw fala que é o seguinte, o que aconteceu hoje só abriu portas pra gente, e o governo americano está disposto a financiar a nossa pesquisa. E eles, assim, humildemente achando que era uma coisa muito simples, muito pequena, e por que eu estou enfatizando muito essa fala que é uma coisa muito corporativa do episódio, e que não tem os monstros acontecendo. Mas é aqui, nesse momento, quando eles estão discutindo sobre isso, que você vê o que é o nascimento da Monarch, porque eles vão receber grana para poder abrir postos estratégicos ao redor do planeta inteiro, para buscar essas criaturas e estudar, talvez até concentrar num único lugar e assim conseguirem ter o controle desses titãs, desses gigantes que assolam o planeta.
E por falar em titã e falar em gigantes, gigantes são aqueles corajosos que estão à busca pelo seu pai. Os irmãos Randa estão aí agora se arrumando, depois da fuga de Lee Shaw, de lá do local onde ele estava, a viajar agora primeiro para a Coreia do Norte, que é lá onde eles vão conseguir a primeira linha de saída para chegar até o Alasca, no local onde eles encontraram lá como um local onde caiu o avião dos pais dos irmãos Randa. O Hiroshi, né? Ele era um grande pesquisador que conseguiu, inclusive, guardar no seu cofre lá as fitas que o Bill Randa tinha reunido e tudo mais. Então ele é um cara que tinha muitas informações e ele desapareceu justamente na época do dia G, do dia Godzilla, e em meio a tantas pesquisas ao redor do mundo sobre os kaijus. E eles vão justamente para lá, motivados com essa informação, para justamente encontrar o paradeiro do pai dos irmãos Randa. E quem ajuda eles é um amigo do Lee Shaw que, francamente, cara, quando ele apareceu, eu falei, cara, que cativante, porque a princípio você não dá muito valor pro que tá acontecendo. O Lee Shaw vai lá, numa alfândega toda feita cheia de escolta armada e tudo mais, e no momento que ele vai lá conversar com o atendente do balcão, o atendente fala em coreano, ele não entende nada, começa a falar inglês, e ele cria um frisson, fazendo com que os guardas vão para cima dele e levem ele para fora, num ato, obviamente, que parecia um ato de repreensão. Ele ia ser torturado, ia ser, enfim, qualquer coisa. E quando chegar lá fora, um dos guardas atinge o companheiro, joga ele dentro de um carro forte, deixa ele trancado ali, e a gente vê que os dois são amigos, o Lee Shaw e esse Bo Ho, se eu não me engano o nome dele é esse, mas enfim, é um cara muito cativante. Você não dá isso pra ele pra dizer que ele é um cara que vai ter importância naquele episódio. E é ele que tem o avião para viajar até o Alasca, e talvez eles traçarem um caminho ali que encontre, obviamente, onde está o paradeiro de Hiroshi, né? E ali eles vão nessa viagem, eles conseguem traçar caminhos lá, e a gente percebe que a Kate, ela entrou nessa jogada, mas ela não tem o mesmo afinco que todos os outros na busca, todos os outros não, alguns deles, pelo menos na parte do Lee Shaw, em buscar respostas dentro desse universo de monstros, né? A Kate tem um envolvimento lá de São Francisco, ela tem os traumas dela de São Francisco, e todas as pessoas ali no Japão, lá em Tóquio, né? Por exemplo, o próprio irmão dela, o Kentaro, também tem esse envolvimento, que eles passaram por essa situação. E o mais importante, eles estão nessa viagem, mas existem pessoas que estão atrás dele. A alta cúpula da Monarch agora está interessada no caminho que esses caras estão fazendo. Tá lá o Tim e a Duval, os dois agora no encalço deles, mas eles tiveram que chamar um reforço. Uma das CEOs lá dessa organização, que também está dessa organização da Monarch, inclusive, que está tentando impedir, ou pelo menos chegar no Hiroshi, ou até nos filhos dele, para que eles consigam mais informação sobre kaijus, sobre titãs. E obviamente, quem tem mais acesso a isso é o Lee Shaw, que é a pessoa mais próxima de tudo isso, que viveu tudo isso. E essa pessoa, essa CEO que chega lá, eu não sei o nome dela, não vou me recordar agora. Tem uma hora que ela cita um nome, Dr. Serizawa. Dr. Serizawa foi citado nos filmes de Godzilla lá em 2014, mas o Dr. Serizawa, dentro deste universo, ele tem uma importância muito grande. O Dr. Serizawa foi interpretado pelo ator Akihiro Hirata no filme de Godzilla lá de 1900 e bolinha, né? De 1954, inclusive. E ele é o doutor que pesquisa, que descobre a existência do monstro, dos kaijus e tudo mais, né? Muito bacana eles colocarem essa referência justamente para poder validar a referência histórica do personagem. E seguindo assim, eles vão, a gente corta lá pro avião, para eles indo lá pro Alasca, e eles conseguem fazer um traçado lá e encontrar o caminho para encontrar o Hiroshi, né? Só que para eles pousarem lá vai ser difícil, e o amigo
do Lee Shaw não tem essa manha. E ele passa o manche pro Lee Shaw fazer o pouso. E ele mesmo vai lá pro fundo do avião sabendo que o cara tem a manha de fazer, mas vai ser desastroso. E o Lee Shaw consegue fazer o pouso com a Kate do seu lado, que já tinha a morte anunciada, que o avião provavelmente poderia cair e eles se espatifarem no meio da neve. E ele consegue muito habilidosamente pousar. É bem bacana que essa cena estreita a relação do Lee Shaw com a Kate, que está descrente dele desde o início do episódio e desde o final do episódio anterior. E assim eles chegam nessa região inóspita, nesse lugar que não tem nada, só neve, e eles não têm para onde ir, e assim eles percebem que eles estão exatamente no local onde eles conseguiram traçar pelo mapa aquilo seria exatamente onde caiu o avião do Hiroshi. E quando eles chegam lá, realmente tem destroços de um avião todo partido e tudo mais. Eles começam a fazer a investigação e eles encontram uma cabana não, mas uma barraca que está montada ali como um posto de comunicação para quem pudesse receber os sinais de rádio dali. E eles percebem que tem detalhes ali que lembram o Hiroshi, o pai dos Randa, que é justamente o que eles comentam no início do episódio, que ele tinha o hábito de apontar os lápis dele com um canivete especial e ele deixava as lascas do lápis perdidas ali. E exatamente o que eles falaram estava ali, as lascas do lápis e todo aquele ambiente que era comum da vivência do seu pai. E isso só dá o sinal de que o seu pai está vivo. E eles entram em um momento de esperança até bacana, que eles estreitam a relação se dando um abraço. Só que em meio a isso, o amigo lá do Lee Shaw tá lá olhando a neve e ele percebe que tem algo estranho. É um cara militar, ele tem tino para as coisas e ele percebe que tem algo estranho. E quando ele percebe que tem algo estranho, e esse algo estranho está debaixo da camada grossa da neve, ele alerta todo mundo e todo mundo entra em pânico para correr para pegar um avião de volta. E eis que, no meio daquele branco todo, daquela neve, no meio da montanha, surge um titã que é conhecido, deixa eu ver se eu me lembro o nome dele. O titã é conhecido como Frostbark, né? É uma criatura que lembra bastante um furão, um tatu, que vive aí debaixo da terra. Ele tem uma pele em forma de crosta, né? Uma coisa bem dura. E ele tem um aspecto de uma posição assim, quadrúpede. E ele tem no rosto dele tentáculos que nas pontas parecem luminescentes, né? Como se fossem pequenas luzes. E o mais incrível, ele tem um poder que ele acaba aplicando em cima do coitado do amigo do Lee Shaw, que estava tentando botar o avião para voar, acaba tomando uma patada na asa do avião e, pasmem, no final ele acaba parando de frente com a criatura, que solta um bafo congelante que deixa ele petrificado, congelado em poucos segundos. E é assim que a gente é revelado para mais um monstro que faz parte desse universo, inclusive. Mas apesar de tudo, não é um episódio assim com muita ação, pelo contrário, é um episódio com explicação e deixa as coisas mais ou menos dentro do seu lugar. E deixa a gente de frente para mais uma dessas criaturas incríveis que só em Monarch, o Legado de Monstros, que a gente pode conferir. Um detalhe de continuidade nesse episódio naquele início, quando estão os três lá no hangar para apresentar justamente aquele molde dos pés da criatura. Nesse momento, eles estão justamente conversando e tal, em 1954, né, justamente a data que é original do Godzilla nos cinemas, né, e eles estão lá alguns meses depois daquela situação que eles passaram lá no primeiro episódio, quando a esposa do Randa cai naquele fosso, sendo tragada lá pelos filhotes, né, de Muto. E o que aconteceu nesse interlúdio aí, né? Essa é a pergunta que fica. Como ela sobreviveu àquilo, né? Talvez em alguns episódios à frente eles expliquem isso melhor, mas dá-se a entender de que ela caiu naquele lugar e muito provavelmente descobriu outras coisas, outros detalhes que deram espaço para ela sobreviver e voltar para contar essa história.
E tá chegando o 4º episódio, logo logo a gente vai trazendo aqui algumas respostas, porque se a gente chegou até aqui no Alasca com essas informações, muito provavelmente teremos muito mais proximidade de Hiroshi e mais respostas do porquê que ele não ficou com a Kate, do porquê que ele não ficou com o Kentaro e porquê que ele foi nessa busca incessante atrás dos kaijus. Beleza, galera? Um episódio assim que não tem muita ação, mas tem, como eu disse, muitos pontos importantes pra gente entender o contexto, beleza? E você? Diz aí pra mim o que é que você tá achando de Monark, o Legado de Monstros, episódio 3. Deixa aqui embaixo seu comentário, a sua opinião, e eu quero saber se tá bacana aí pra você, beleza? Meu nome é Alex Fury, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!